Sei que falam de mim, sei que zombam de mim. Oh, Deus, como eu sou infeliz. Olá, ouvinte espectador da Sonora, boa noite. Eu sou Josão Prado e eu tenho o prazer hoje de receber aqui na nossa meia hora sonora a atual presidente do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro e cantora Luna Messina. Boa noite, Luna, prazer receber você aqui. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com você hoje. Então, seja muito bem-vinda. A gente já estava conversando aqui e você me contando como é que você começa cantando já lá na infância, em bailes de escola, em festas de escola. Eu comecei cantando na escola quando era pequena, na minha rua onde eu morava, que antigamente no subúrbio do Rio, a gente brincava na rua, né? No meio da rua, na calçada. Coisas do século XX, né? Isso. E aí tinha sempre uma brincadeira de cantar na rua. As crianças faziam muito essa brincadeira. Sentava todo mundo no meio-fio, a gente brincava muito assim, sozinha. A mãe largava, a gente ficava, porque a minha rua não passava carro. Quando passava era uma festa, assim. Muito tranquilo, né? Carro! E você teve uma influência direta, né? Eu sou neta de uma pianista e de um violinista. Por parte de mãe. Por parte de mãe. O meu pai era ator. Meu pai era ator do Cinema Novo, Ivan Cândido. Olha! O Ivan, ele que fez... Ele ficou muito conhecido na época do Cinema Novo, porque ele trabalhou muito em cinema, né? Fez muito cinema nessa época. E depois foi para a televisão, fazer novela, e fez uns papéis em novela e tal. Fez muito teatro, trabalhou em várias companhias de teatro. Uma coisa bem famosa dele foi a falecida com a Fernanda Montenegro, né? Que ganharam prêmios e tal. Mas a sua mãe não Minha mãe era chefe de secretaria de escola estadual. Trabalhava na educação. Mas você tinha um tio que foi espala do municipal, que você me falou? Meu tio-avô. Tio-avô. Foi Felipe Messina, foi espala do municipal na época do Vila Lobos. Do Vila Lobos, olha que coisa. Vila Lobos. Então era o segundo, eram amigos. Né? O espala é o segundo da orquestra, né? É o segundo do maestro. É o primeiro violino, né? Pois é o maestro, depois vem o violino. E o espala. E o espala, não é isso? Tem uma certa liderança na orquestra, normalmente, né? O espala. E seu avô também era músico, não é isso? Também tocou violino. Tocou em cinema, na época do cinema mudo. Eles dois tocavam no cinema mudo. E uma curiosidade que você me contou é que eles foram fundadores do sindicato que você hoje preside, né? Uma coisa... Foi meu tio-avô, Felipe Messina, e o irmão dele, o Emílio, que era um violinista, assim, mas aí esse era um concertista, assim, uma coisa assim, top. Mas ele largou e foi dar aula. Ele casou com uma professora de Campos, ficou apaixonado, foi embora para Campos e largou tudo. E foi para lá e nunca mais voltou. Campos tinha uma influência muito grande, né? Imagino que você esteja falando aí do começo do século XX, né? Isso. Campos tinha uma influência muito grande na economia do estado, antigo estado do Rio. Muito pouca gente hoje sabe disso, né? Campos tinha, inclusive, um ressentimento muito grande, porque queria ser a capital no lugar de Niterói, né? Era muito mais importante, tinha muito mais vida. Mas aí você, então, de cantora de colégio, a gente falou aí da sua primeira infância, você também, eu sei que você já tinha um conjunto musical no segundo grau, é isso? Sim. Em outra escola, em outro momento? Sim, foi no Orsina da Fonseca. Fui amiga do músico Sidney Matos, que foi um músico do movimento artístico universitário, também do grupo. O Darcy de Paula, que também foi desse mesmo movimento. E o Fernando Pereira, que é um baterista de samba, que está aí até hoje, reconhecido um grande músico. Nós três fomos alunos do Orsina da Fonseca no segundo grau. As escolas tinham banda de música. As pessoas estudavam música de fato, né? Eu cheguei a estudar canto no colégio que eu estudava aqui na Praia de Botafogo. E aí você sai da escola e já sai cantando profissionalmente, né? Você começou a cantar profissionalmente? Assim, eu já comecei com 15, 16, já comecei fazendo baile com eles, com esses amigos. A gente tinha um conjunto, o Darcy é chefe do conjunto,
O pai dele era um empresário e a gente fazia baile ali pela Tijuca. Olha, que barato. Foi quando a gente ganhou o tal do festival com o João Roberto Kelly na TV Rio. Mas você, profissionalmente mesmo, assim, como carreira? Eu fiz vestibular para o Instituto Villa-Lobos, quando era na Praia do Flamengo, junto com a escola de teatro. Foi o primeiro vestibular do Villa-Lobos. Eu fiz... E todo mundo, nessa época, assim, foi uma febre. Todo mundo fez, todo mundo queria entrar nesse primeiro vestibular. E eu estava fazendo vestibular para psicologia e desisti e fui para o Villa-Lobos. Mas lá no Villa-Lobos, no primeiro ano que eu estava no Villa-Lobos, me apareceu essa oportunidade de substituir uma cantora no Number One, que estava num quarteto, cantando num quarteto no Number One. Eu fui para lá substituir. Com muito medo, porque eu tinha 18 anos, eu nunca tinha entrado numa boate na vida. E nem podia. Então eu ia trabalhar numa boate, um lugar que eu nunca tinha entrado, assim. Eu era suburbana, né? Pobre, assim, boate, não era um programa que eu tivesse hábito de fazer. Então aí eu fui trabalhar numa boate em Ipanema, sem nunca ter entrado numa, assim. Fiquei muito ameaçador, nervosa. Né? Ameaçador. Mas, poxa, virou cachaça, né? E foi ali que você conheceu o Osmar Milito? Foi ali. Conheceu o Osmar? Já no conjunto do Osmar Milito. Então, assim, era uma oportunidade ótima também de começar, né? Não, e a noite naquela época podia ter uma ou outra coisa ameaçadora, né, para uma menina de 19 anos, mas não era o que é hoje, né? Assim, era um ambiente festivo, né? As pessoas bebiam, ficavam alegres, mas não tinha. Olha, eu não. É o seguinte, na verdade, a casa noturna, naquele tempo, ela não fugia das problemáticas da violência da cidade, que sempre teve, sempre existiram. Não é como hoje, porque não tinha a população que tem hoje, nem tinha todo esse esquema violento, assim, institucional que a gente tem hoje, né? Mas, assim, tinha muita prostituição na praias de noite, em Ipanema, muita. E então a boate tinha o Leão de Chácara, sempre tinha o Leão de Chácara, que era um cara meio barra pesada, mas que na boate ele era bonzinho. Ele era amigável, era simpático, entendeu? Mas era a gente sempre sabia, né, que aquele cara não era fácil. Aquele ali não podia brincar com ele, entendeu? Não era de brincadeira. E os garçons também, eles tomavam conta dos artistas, dos cantores, dos músicos. Eles não permitiam que ninguém te chateasse, aborrecesse, encostasse em você. A pessoa era convidada a sair dali e ir para outro canto, entendeu? E além do Number One, você também cantou em outras casas do Rio? Do Number One, fomos para o Flag. Do Flag, foi quando eu dei uma parada. Quando eu voltei para o Special Bar. Fui ao Special Bar, aliás, antes, depois que eu dei a parada. E aí voltei no 706. Eu voltei para substituir o Djavan. Olha! O Djavan estava tocando com o Osmar no 706 e ele saiu porque foi ficando famoso e aí não segurava mais a coisa de cantar na noite, não dava. Aí ele saiu e correram, me ligaram para dizer: não, Djavan vai embora, você tem que voltar. Aí eu voltei. E Luna, quanto tempo durou isso, essa sua atuação na noite? No total, foram uns 7 anos que eu trabalhei na noite. E a sua carreira musical, aí você... Da noite você grava um disco, um CD, é isso? Eu, na verdade, trabalho, nem disco, nem CD, eu gravei como intérprete nesse tempo. Nesse tempo. Porque o que eu queria? Eu queria ser independente, ganhar meu dinheiro, ter minha casa, eu tinha uma obsessão. Então, assim que eu pude alugar um apartamento e morar sozinha, ter meu carro, ter minha vida, eu fui fazer isso. Isso era mais importante do que a ambição de ficar famosa ou ser uma grande cantora, entendeu? Entendi. Então, eu, como ganhava dinheiro, ganhava bem, conseguia viver a minha... Você vê, né? Eu tinha carro, eu comprei um carro, eu pagava aluguel, eu pagava minhas contas. Eu tinha 24 anos, 24 anos e já tinha uma vida estabilizada. Não é uma coisa comum de acontecer também, né? Não. Isso não acontece toda hora também, né? Mas para mim era sensacional, mas eu trabalhava muito. Eu trabalhava na noite e trabalhava de dia gravando. Comecei a ser convidada para fazer
backing aqui, backing ali na gravação. A Som Livre contratava o Osmar muito para trabalhar nas trilhas, nas coisas das novelas. Das novelas, né? Ele contou isso pra gente num programa que a gente fez aqui. Isso. E aí a gente ia junto, né? O e quarteto você começou a gravar jingle, junto. né? Você começou a trabalhar com a música publicitária, a música comercial. Também. Foi nessa aí época? nos anos 70, foi nos anos 70 também, mas mais para 80, que eu fui trabalhar na Zurana, junto com um grupo de colegas que a gente fazia uma turma que gravava tudo. A gente era invejado pelos colegas. Quem falou disso também pra gente foi a Jane Duboc. Acho que ela trabalhou também na Zurana. Também, muito tempo na Som Livre, principalmente. Isso. A Jane trabalhava muito na Som Livre. Mas a gente fazia um grupo que era o Zé Luiz Maziotti, Flávio Faria, Márcio Lotti, Nosso entrevistado também. Márcio Lotti Regininha, né? E a soprano é que variou. Épocas foi a Jane, épocas foi a Malu Balona, que era da antiga também. Depois a Fabiola, também trabalhamos muito juntos. Que legal. Então a gente era assim, um grupo meio inseparável. A produtora Zurana, do Rio, era do Ivan Lins, né? Isso. Marcos e Paulo Sérgio Vale, também, né? Eram quem compunham para os jingles, né? É verdade. Não. Aquele Barra Mares famoso foi do Ivan Lins e assim, o pessoal tirava E eram criações maravilhosas, né? Eram criações, os jingles eram muito Tavito né? também. São assim, o Rildo, conhece o povo todo muito bom, muito competente gravando jingle. Essa sua parceria com o Malaguti, foi com ele, afinal, que você gravou um disco, não é isso? Foi. O Pauleira foi assim um querido que apareceu na minha vida quando meus filhos estavam pequenos, porque eu tive os filhos já com 40 anos. Eu tive um com 39, o outro com 40. Eles têm 1 ano e meio de diferença. E nessa época eu parei mesmo. Eu fui parando, porque com 2 crianças pequenas, muito difícil. Fica difícil. Isso. Aí quando eles foram para a mesma escola dos filhos do Pauleira. E aí a gente ficou amigo ali, que foi na Sapereira. Na fila da escola. Na escola, ficamos amigos. Olha que isso. E dali criou uma grande amizade entre nós somos amigos até hoje. Ele é meu grande amigo, meu querido amigo. Bacana. E aí, quando eu resolvi fazer o CD, eu já estava trabalhando com ele no Canto do Rio, o coral que ele tem. Um dos corais, que né? participa, né, do seu disco. Sim. Que participa do seu disco. E aí eu fazia esse solo que tem no disco, eu fazia no Canto do Rio. E era o Pauleira me incentivando a voltar, a me aprumar, porque você fica muito tempo, você fica insegura, né? E aí eu resolvi gravar o CD e aí fizemos juntos, lógico. E o Domingos Teixeira, nosso querido Bilinho, e também lá no Canto do Rio, participando do Canto do Rio, fomos ficando também muito bons amigos. E o Bilinho também tem sido um companheirão para mim, né? E como é que é essa sua experiência com o disco? Eu vi que ele está nas plataformas todas, né? Pelo menos 6 plataformas ou 7 diferentes. Olha, eu sou péssima. Eu não cuido de nada. Nada. Mas alguém cuida para você, ou ninguém? Nada, ninguém cuida, eu não sei nem como é que está isso. Eu não sei, eu preciso até eu hoje assim, preciso de ajuda para saber o que está acontecendo, porque eu fiz o CD, eu fiz sozinha, produzi, fiz a divulgação, arrumei o lugar onde aquela MCK, que eu fiz, prensei os CDs, e lá mesmo eles disseram, você não quer que bote nas mídias, nos negócios, nos lugares, não sei o quê? Eu falei, quero. Eles colocaram. E aí eu não tenho nenhuma autoridade administrativa sobre nada disso. É mesmo. Eu sei que também é o seguinte, para você ganhar algum dinheiro com essas mídias sociais, você tem, atualmente, então você tem que bombar Não, você tem que ser executado aos milhões, né? Aos mangotes, como se dizia no nosso tempo. Né? Passar de 10, 15, 20 mil execuções dia.
para Exatamente. você conseguir. Essa é uma questão de direito, né? Uma questão que por onde você milita com muito mais propriedade do que eu, né? Essa coisa do direito autoral, do direito do músico. Como é que você, da cantora para a vida sindical? Olha, eu não sei. Eu fui numa reunião do sindicato. Eu fui porque eu estava achando que seria ótimo a gente fazer uma cooperativa. Eu queria uma cooperativa, porque essa história de dar nota fiscal, eu achava isso o fim da picada. Eu falei, vamos fazer uma cooperativa, e a cooperativa dá a nota, cuida da vida da gente, entendeu? Cada um dá um tanto, monta uma cooperativa e faz isso. Porque eu vi que existiam cooperativas fajutas que vendiam a nota fiscal. E aí eu falei, por que o sindicato mesmo não organiza, não chama as pessoas para a gente fazer uma cooperativa ligada ao sindicato? E o sindicato cuide daquilo funcionar direitinho, né? E aí nessa me pegaram, me laçaram, botaram uma Passou corda. na porta, vem cá, né? Era assim, porque estava perto de mudar, né, a diretoria do sindicato, e a antiga diretoria não queria continuar. Aí, mas não, temos que fazer a chapa, temos que fazer a chapa, você não quer, você está em dia, porque tem que estar em dia, porque tem que ser antigo, você não pode, não sei o quê, bababá. Aí eu falei, tá bom, eu participo, mas eu pensei assim, participo da chapa. Aí depois começou uma campanha que eu tinha que aceitar ser presidente. Porque eu era mais antiga, porque tinha tudo a ver, porque eu tinha que aceitar, porque... E aí, como meu marido que fala assim, a tua vaidade te traiu. Aí eu falei, porque isso é um rabo de foguete, né? Imagina um sindicato que não tem dinheiro, que ninguém paga, em um momento totalmente problemático, né? Esse ano, 50 pessoas pagaram a anuidade do sindicato, 50 músicos. O sindicato pode viver disso? Não tem como. A anuidade do sindicato é R$130. Anuidade. Anuidade. Então é assim, tem que pagar escritório, funcionário, advogado. E essa lei de arena, que acabaram com ela também, né? Isso também foi um baque grande para o sindicato, não foi, não? Foi uma liminar em 2015 que retirou do sindicato e da ordem o percentual sobre a apresentação dos músicos estrangeiros. Isso. O famoso artigo 53. 53, né? Esse artigo é um artigo da lei do músico. Da lei do músico, né? O músico, a profissão de músico, tem uma lei que rege a profissão. Sei. Muito poucos músicos sabem disso, tem músicos que não sabem que existe isso. Mas existe. E o artigo 53 é um artigo da lei. E que eles teriam que pagar. Como essa lei é mais antiga que a Constituição de 88, começaram a discutir isso. O problema começou com a Ordem dos Músicos, porque a Ordem dos Músicos foi abatida, né? Vários processos em cima, não vou aqui nem entrar em detalhes se devia, se não, realmente estava um caos, ela sofreu vários processos e houve uma campanha estranha para acabar com esse artigo 53 e que a ordem não prestava para nada, então ela devia acabar. Isso foi pressão desse povo que traz artista internacional para show aqui? Ou... Sim, sim. Isso? Um tal da associação que chama Sinaprem e esse pessoal do Rock in Rio, esses produtores do Rock in Rio, que são, na verdade, são produtores internacionais. Eles contam que no último julgamento que os advogados do sindicato participaram, eles foram em dois, essa associação foi em 20, eram 20 advogados. O juiz teve que pedir para alguns ficarem fora da sala. Atualmente estão querendo tirar o direito autoral, né, dos hotéis. Agora, eu pergunto o seguinte, esse montante é tão alto assim? Esse percentual que eles pagam é tanto dinheiro assim? Não é. Não. Eu li a respeito... Se você somar tudo no mundo inteiro, parece que é um dinheiro razoável, né? Mas você vai somar tudo do mundo inteiro de um monte de coisa, vai ser um bolão, né? Mas... A briga aqui, né? A própria TV Globo tinha uma briga muito grande para não pagar ECAD, né? O ECAD também é um problema, né? Porque a maneira que o ECAD distribui também não é uma maneira assim, muito que favoreça justa. O músico, né? Sim. O músico mesmo, que está no fundo do palco. Né? Os direitos conexos, né? Os famosos conexos. Agora, eu estava lendo a respeito e, assim, o intérprete também ganha direitos conexos, né? Não é uma... direitos conexos é do intérprete... Os intérpretes, né? É o cantor principal ou o músico principal e todos os outros que estão tocando juntos. É tudo o mesmo direito, né? Trata-se do mesmo direito. O autoral
É. O Brasil é que ele tem uma forte legislação autoral, né? Uhum. E esses direitos conexos, assim, eles não pagam, né? Não Não, pagam. Assim, o não. YouTube não paga, não Não, ninguém paga, porque paga, né? Ninguém paga. não tem nem a ficha técnica Não no tem. YouTube de nada. A indústria não favoreceu o músico mesmo, né? O músico. Não. E a pergunta que eu ia te fazer, como é que o sindicato, assim, olha para frente com tudo isso? Está difícil de olhar para frente. Nós estamos marcando uma assembleia agora para o dia 6 de outubro. Vamos divulgar agora nesse fim de semana para vender um dos imóveis do sindicato para que o sindicato possa se manter assim, respirando por aparelho até esse momento difícil se modificar e os músicos precisarem, porque eu acho também um absurdo. Se a gente fecha, todo o patrimônio do sindicato vai para o Estado. É dinheiro de músico. É que não tem, Não que é não justo tem isso. estrutura para isso, né? O Estado é muito bom para outras coisas, né? Mas tem Exatamente. que olhar as outras coisas. Né? Exatamente. Então a gente Não vai para esse fazer uma tipo de assembleia coisa. para vender um dos imóveis. O sindicato tem 3 imóveis. Tem 2 na Álvaro Alvim, que é onde é a sede, e são 2 salas juntas, né? Sei. E uma sala na Presidente Vargas, que parece que foi a primeira sala que o sindicato teve. A gente vai tentar vender um dos imóveis para ver se a gente consegue manter. O poder público tinha que dar uma olhada para isso também, né? Porque assim, o sindicato pode ter todos os defeitos de organização que a história conta, mas sem o sindicato a profissão, quer dizer, a vida do profissional fica muito abalada, né? Fica muito solta, muito desprotegida. Né? E música, assim, não canta mais, tirando esse... Não, eu Você tem fiz um cantado? novo trabalho. Não, eu tenho um novo trabalho que, assim, com essa história da pandemia, eu dei uma marcha ré total. Ele está pronto, eu gravei. Eu já tinha feito uns 3 shows. Que chamava Sambas de Meio de Ano. Eu fiquei muito encantada com a história do samba canção, com os livros que saíram. Aí eu fiquei assim, bom, vou fazer um show só de samba canção. Começou assim. Aí no show eu comecei a contar um pouco a história do samba canção, falar um pouquinho das coisas que eu tinha lido e aprendido, né? E cantava as músicas. E tentei fazer desde o primeiro samba canção, que é o Aioiô, que é de 33, que é o fundador do gênero, né? Foi o sucesso fundador do gênero samba-canção. E eles chamavam, na época, de samba de meio de ano, porque não era aquele samba... Era aquele samba mais lento, com umas temáticas mais românticas ou mais filosóficas, ou, que não tinham a ver com os sambas de carnaval, né? O samba de carnaval era mais sincopado, era mais rápido e os temas eram diferentes também. E aí eu escolhi e ainda peguei 2 samba-canção mais recentes, de compositores recentes. Pauleira fez um, muito bonito, que eu gravei. E tentava contar a história e explicar o tanto de samba-canção que tem na Bossa Nova. Né? Que Tom Jobim que essa gente toda são filhos do samba-canção. Tom Jobim era um arranjador de samba-canção. É verdade. Começou como arranjador arranjando samba-canção. Então, eu queria mostrar essa linha, porque o samba-canção teve uma época que foi tida cafona, parece bolero, sabe? Coisa chata. Nanana. O repertório é magnífico, né? O repertório de samba-canção é rico, magnífico, imenso. Esse é o trabalho que você está fazendo agora, mas ele parou? Como é que está? Não, eu gravei. Aí você já todo gravou? mundo... achou bacana, tem que gravar. Já gravei. Está gravado. Eu fiz uma gravação também tão simples quanto a outra, que é um pouco mais simples que a outra, na verdade. Bilinho fez de violão 7 cordas, eu convidei o Serginho Castanheira, fez de contrabaixo e trombone. E a Marina Chuva, que é uma percussionista jovem, fez a percussão. E o Pauleira toca só na faixa da composição dele. Aí nessa faixa ele toca piano. A gente podia ouvir uma música dessa, né? Uma dessas músicas. Qual que você recomenda pra gente ouvir aqui, nosso espectador ouvir? Dessas que eu gravei, não tá masterizadas, elas estão mixadas, mas não estão masterizadas ainda, tá? Mas eu acho que tá para ouvir bem. Eu gravei no estúdio do Paulinho Brandão. Você fez isso agora na pandemia, não?
Não, Você fez antes? antes. Ah, No tá. ano Porque você passado. falou Foi ano passado. do trabalho da pandemia, que você deu uma marcha ré. Não, quando isso começou, eu ia começar a masterizar, divulgar, ver como é que ia fazer. Uhum. E a pandemia me desanimou. Eu falei, não fazer nada agora. Qual delas eu vou botar? É, Eu acho que eu vou mandar a do Pauleira. Então, maravilha, então. A Ilusão do Samba Canção. Beleza, então vamos ouvir. A minha canção, o que fazer dessa ilusão do bem-querer de alguém? Vivo a procurar a desilusão de uma tristeza assim, pôs-se a sofrer, chorar, pôs-se a viver sem razão. Essas mil migalhas de uma vida a perceber, o silêncio atroz, a desunião, o perder a condição. Amar alguém, amar alguém, amar alguém. A minha oração há de trazer meu bem-querer, há de merecer. Deus me dê paciência, oxalá compaixão, vivo de me apaixonar em vão. A minha oração há de trazer meu bem-querer, há de merecer. Deus me dê paciência, oxalá compaixão, vivo de me apaixonar em vão. Em vão. Em vão. Muito bom. E o que mais que você conta pra gente? Bom, eu conto também que vamos fazer, isso é importante de falar, nós vamos começar no dia 15 de setembro uma série de webinar do sindicato. Nós conseguimos o financiamento da FIM, da Federação Internacional dos Músicos. Legal. Para fazer esse webinar, porque nós não temos nenhum tostão. Então, eles deram dinheiro para pagar os palestrantes, né? Para pagar o tal do StreamYard, para fazer o seminário, para fazer uma pequena divulgação, os flyers e tal, para fazer esse seminário. E nós vamos começar agora dia 15 de setembro, vamos convidar um monte de gente para falar de assuntos muito bacanas, né? Tais como? Tem um menino que chama Tiago Gomes, né? Que vai fazer, parece que ele está muito famoso, explicando como é que você resolve a sua vida virtualmente, do músico, como é que ele consegue ganhar dinheiro. Parece que ele está fazendo sucesso e está conseguindo
ensinar direitinho. Ensinar as Então, a pessoas. gente chamou ele para o seminário. Vamos falar da saúde também, né? Vamos falar de uma pessoa especializada em saúde do músico, Olha, que já fez, inclusive, umas palestras no sindicato há uns 2 anos atrás. principalmente a saúde mental nessa época de pandemia e sem dinheiro, né? Isso, com certeza, saúde mental de todo mundo. Né? Tá difícil. Ainda mais nesse país doido, né? Totalmente. Tá muito difícil, né? Tá muito difícil. Porque é o seguinte, a gente está muito preocupado, porque o músico está vendendo seu instrumento, ele não tem trabalho, ele não tem como ganhar dinheiro. Assim, eu acho que tem que ter uma saída rápida para o músico, porque se esperar, assim, a debandada já aconteceu, né? Você vai ter muita gente deixando de ser músico, passando a ser outra coisa. Sim. E outra coisa ruim, né? Porque hoje em dia vai prestar serviço fazendo o quê? Né? Lavando carro na rua. Quer dizer, o que que... É verdade. E eles estão querendo voltar, alguns músicos estão querendo voltar a tocar, né? Nos bares. Mas isso é uma loucura, né? Assim, é o governo empurrando a pessoa para o desconfinamento, né? E fazendo, que me perdoem os ouvintes, isso é um projeto de eugenia, né? Uma loucura, quer dizer, e a gente fica numa situação no sindicato muito delicada, porque a gente está entendendo que o cara precisa trabalhar, que o cara precisa ganhar um dinheiro, porque esse auxílio é um auxílio que não dá. O ator de teatro tem uma outra estrutura, né? Faz uma pontinha aqui, faz uma pontinha ali. O músico não tem, né? O músico vai fazer o quê? Vai ficar tocando violão na internet? Não, quem toca violão ainda se vira, mas e o que toca baixo? E o flautista? O cara vai tocar sozinho, sem ninguém? Como que vai ser isso? Não tem um trio, como é que ele vai fazer? Aí fica essa coisa dos quadradinhos, que é uma coisa complicada de sincronizar. A captação do áudio é ruim, né? Porque é isso que a gente está fazendo. Você está usando o seu microfone de computador, né? Essa estética, ela funciona para isso que a gente está fazendo, uma transmissão de um conteúdo intelectual. Agora, conteúdo artístico, fazer isso monetizar é complicado, né? Assim, a própria entrevista do Osmar, ele tocou 2 músicas para a gente no piano, mas não tinha como captar o som do piano, eu tive que cortar. Ele tocou 2 preciosidades, uma delas do Tom Jobim, lindo, lindo. Eu não tenho mais paciência, às vezes, de ver as lives. Te retirando as que tem muita grana e que consegue fazer uma coisa com uma qualidade. Câmeras, 5 câmeras, mas isso é um perigo. Só os grandões que conseguem isso, né? O resto não consegue, não tem dinheiro para isso. Né? Isso hoje é um perigo muito grande. Bom, conte aí com a Sonora, se quiser divulgar isso, já vou editar, a gente já faz uma chamadinha, se quiser manda. Eu vou mandar para você, porque já tem o flyer já da primeira, da primeira palestra. Então, vou mandar para você. Que bom. Vai ser a gente vai tentar, o máximo, orientar, falar da profissão, ensinar o que o cara pode fazer nesse momento, entendeu? O que é possível para ele e quais são as lutas e o que ele precisa brigar, né? O webinar é um dia inteiro? Não? Não, vão ser 2 vezes por semana, até o fim do ano. Tá. 2 vezes por semana? Entendi. São 20, né? Que bacana. Que bacana. E a duração o quê? 4 horas? 2 horas? Olha, eu não tenho certeza, mas são 2. Tá. São 2. Tá. O palestrante fala uns 40 e poucos minutos, tem uma introdução, ele faz a palestra aquele tempo, depois a gente responde, tem uma fase de responder perguntas e tal, de participação. Maravilha. Vamos torcer para você não precisar vender essa linha lá obviamente deve ser a da Presidente Vargas. É péssimo, porque eu tenho muita pena, porque é o dinheiro dos músicos que depois juntou para comprar, né? E vamos torcer para você conseguir assim, mobilizar os músicos, né? Trazê-los. São 112 anos de dinheiro junto. São 112 anos de história num país que tem 400 anos, né? Quer dizer, é 1/4 da nossa história. Exatamente. Aliás, 500, e vai ter uma palestra também sobre a memória. Muito pouca gente dá importância a isso. Mas eu dou muita importância. São os contratos de trabalho que o sindicato tem desde o início do século passado. Que bacana, é mesmo? Que bacana isso. 112 anos de hoje, o quê? Foi 1908 que começou?
1906. É mais que muito 112. tempo. Já aumentou. Muito tempo. 112 era tempo. antes. Nossa, Então, é muito assim, tempo. É o começo da República mesmo. Né? Isso. Então, tem documentos, contratos. Os documentos do início da fundação do sindicato têm assinaturas do Villa-Lobos, sabe, dos Coisa compositores do maravilhosa, hino né? nacional. São coisas muito importantes. Muito, muito bonito isso. Muito, E muito. o Outro Arquivo dia Nacional encontramos lá e é um arquivo que está todo bagunçado e que a gente está tentando arrumar. Encontramos a carteira de trabalho da Elisete Cardoso. Que bacana, que legal, que Com a lindo fotinho, isso. com o retratinho. E os lugares em que ela foi contratada para trabalhar. Isso conta uma história, é muito rico isso. Nossa, isso é lindo, perfeito. O Arquivo Nacional não bateu lá na porta de vocês ainda não, para pedir? Eles querem, mas eles não querem fazer o trabalho que a gente tem que fazer primeiro. O governo é sempre assim, ele quer, mas ele não quer se envolver, não quer fazer nada, não quer, né? Ele quer, depois que a gente fizer tudo, organizar, recuperar, sabe? Digitalizar tudo, recuperar e eles vão querer. Luna, que coisa. Bom, muito bom conhecer você, receber você na Sonora. Gente, meu prazer é imenso, assim, eu acho que, assim, estou muito feliz de estar falando aqui do meu trabalho, do sindicato, do meu novo trabalho, muito pouca oportunidade de falar para as pessoas sobre isso. Que bom, e vamos sim, adorando. Nós não temos aquele 1,5 milhão de visualizações que o Caetano tem. Não precisa. Mas a gente vai progressivamente botando o conteúdo para frente. Tá? Com certeza, com certeza. Muitíssimo obrigado a você. Muito bom te conhecer. Ótimo, agora Jason. Quero te conhecer pessoalmente, tá? Com certeza. Eu já não aguento mais isso. Quero que esse troço acabe. Eu quero a primeira vacina que aparecer. Não sei de onde que ela vem. Não me importa. Parece que a Se disserem que tem um cara vacinando ali na esquina, eu vou lá. Luna, beijo. Obrigado a você. Tá? Muito obrigada para você também. Exponhando a gente aqui, tá? Muito Adorei. Bom. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.